Glória a Deus. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém. Com essa mensagem eu dou as boas-vindas a todos e que possamos nos sentir à vontade de estarmos na casa do Senhor. Vamos todos agora ficar de pé e louvar o hino lá no céu. Não haverá mais lágrimas. Eu na garganta. Eu também. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, só a luz que vem dos Deus. Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém, e não mais terei sede, pois da água viva eu beberei lá no céu. Não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto nem a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo ele vem e a recompensa ele trará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel lá no céu. Não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto nem a dor. Lá enfim verei a
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Santo, santo, eterno e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor. Honrando e glorificando o teu bom e excelso nome, Pai. Obrigado pelo dia que passamos nos nossos lares. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço pelo plano da salvação, Senhor. E que a cada dia a gente possa estar humildemente na presença do Senhor, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora, nesse momento de ofertarmos, se dizer. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui mais uma vez para te agradecer por este culto que está sendo realizado. Obrigado por essas ofertas que foram doadas aqui. Que tu continue abençoando a todos, aqueles que doaram e os que não puderam doar. Que esse sirva para o avanço de tua obra e da tua volta. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Nesse momento, vamos ouvir um louvor especial por Karina. Boa noite a todos. Que neste momento nosso Deus seja louvado. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o
Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos, porque sempre orei. E os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que nos salvou. Eterno amor que nos salvou. Que amor, né? Que amor maravilhoso. Neste momento, agora, vamos escutar a mensagem que irá ser passada pelo nosso pastor. Mas antes disso, vamos para o nosso sorteio. Eu gostaria de saber, as visitas receberam os papéis do sorteio? Quem não recebeu, tá? Todos receberam as visitas? Pronto. Pode colocar aí, por favor. Vamos sortear dois sucos e no final vai ser a sanduicheira, tá bom? Mas a sanduicheira só vai ser depois da pregação. Então vocês acalmem o coração que, certo? Vamos lá para o primeiro. Pode sortear. Número 22. Vamos ver, né? Não. Número 17. Não. Número 1. Pode sortear, vai passando que vai sair a bênção. 26. 26 aqui. Pastor, tira uma foto aqui, por favor. Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Quero ficar. Mais outro agora, mais outro. Número 11. Não, né? Ninguém? A gente vai sortear de novo, pode sortear. Outro número. Número 9. Foi? Não. Não, né? Vamos lá. Número 10.
13. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Pode vir, eu vi que o número era 13. Eu vi, sou pode vir. feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu quero ler histórias que falem de Jesus e conhecê-lo assim a cada dia mais. E conversar com Ele, abrir meu coração. Por isso eu sou Por feliz. enquanto terminou, tá? Agora eu vou, antes de chamar o pastor Giovanni, que ele vai dar uma palavrinha, estamos transmitindo, você que está aí, curta, compartilhe, siga o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram, IAS de Curado 4 Alto. E Deus abençoe vocês. E se você quiser deixar um comentário, deixe também, fazendo algum pedido de oração, tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas só uma explicação. No final do culto, a gente vai sortear aqui a sanduicheira, ok? É aquele outro papel que você colocou o seu nome. Nós vamos aqui sortear no final. Só lembrando a vocês que esses domingos especiais vão ser 8. Estamos no terceiro domingo. Nós ainda temos mais 5 domingos pela frente. E a gente convida você para vir todas as semanas, todos os domingos, e convidar alguém, trazer alguém para cá, e vai ser muito importante a sua presença. Oi? Ah, rapaz, ventilador é para o final. Nós vamos sortear no último dia. Aquelas pessoas que mais estão vindo, elas vão participar do sorteio do ventilador, mas vai ser no último dia, que vai ser, se não me engano, 23 de novembro, né? Isso mesmo? E eu queria convidar aqui o pastor Manuel, o nosso convidado de hoje. Pastor Manuel, nosso aqui secretário da nossa Associação Pernambucana, que agora é Associação Leste Pernambucana. A gente convidou ele, pronto, aceitou. Estamos muito felizes pela sua presença. Ele estava aqui na inauguração da igreja no ano passado, né? Está aqui de volta na igreja. Então, pastor, que Deus lhe abençoe e lhe use, viu? Amém. Obrigado pelo convite, pastor Giovanni. Obrigado, igreja, estarmos juntos aqui, fazendo esses domingos especiais. E você que está acompanhando pela internet, ou hoje ao vivo, ou depois, porque vai ficar gravado no canal, né? Esteja estudando a Bíblia com a gente. Todos os domingos, às 18h30. É isso? Todos os domingos, às 18h30. Deixa eu conhecer os que estão aqui, né? Quem está na internet eu não consigo ver. Talvez vocês me derem uma lista se tem alguém pelo YouTube. Mas quem está aqui, eu queria conhecer os que são convidados, amigos, que não são membros ainda da igreja, mas que estão aqui como convidados. Só levante sua mão para poder ver quem são os nossos amigos. Olha que bênção, bem-vindos sempre, viu? Bem-vindos sempre. Eu espero que vocês estejam gostando. Não sei se esse já é o terceiro domingo que você está vindo. Quem está vindo pela primeira vez hoje? Temos 2 pessoas, né? Olha, vale a pena, porque está sendo um estudo muito bom, tema geral, a verdade revelada, está baseado no livro do Apocalipse. E o assunto de hoje é um assunto assim, muito importante, para a gente entender o cenário que está se configurando no mundo em relação ao final da história do pecado nessa terra. Então vale a pena vir, vale a pena convidar alguém, aos membros da igreja, sempre que venha, tenta trazer alguém também com você. E você sabe por quem está sorteando o suco de uva para vocês? Para adoçar a vida de maneira saudável, né? Porque se desse algum doce, bolo de rolo, tem açúcar, né? Mas o suco de uva é puro, sem açúcar, e aí adoça a vida, né? De uma forma saudável, tá bom? Faz parte da nosso cuidado com a saúde, né? Evitar alguma coisa que seja prejudicial à saúde. Por isso que a gente sorteia suco de uva, sanduicheira para fazer um sanduíche natural, legal. Se quiserem convidar a gente, pastor Giovanni, a gente vai, não vai? Para inaugurar a sanduicheira? A gente pode chamar que a gente vai, tá bom? Muito bem, eu quero convidar você a fechar os olhos e orar comigo. Você que estiver acompanhando também, faça parte dessa oração. Deus querido, nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos que o Divino Espírito Santo nos auxilie, nos instrua, nos oriente, para que nós possamos ser iluminados, a fim de entender o texto da palavra que vamos ler, o trecho da palavra que vamos ler, e não somente entender, Senhor. Precisamos que Ele também nos dê o poder para praticar os ensinos aqui apresentados. Nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre os que estão aqui, sobre os que estão acompanhando pela internet, e que a bênção do Senhor alcance a cada pessoa com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero começar lendo com você um texto que está no livro de Pedro, na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Abra a Bíblia. Se tivermos Bíblia para emprestar para os nossos convidados que não tiverem com Bíblia, é bom. E é bom ter alguém também ajudando. 1 Pedro. Eu falei primeira, né? Mas eu acho que é a segunda carta de Pedro 1. Segunda carta, Perdão, eu falei primeira, né? Perdão aí. Segunda carta, capítulo 1, verso 19 até o 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 até o 21. Diz assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, e ele é o responsável pela inspiração dos profetas. Ele inspirou os profetas, e nós vamos ler o livro do profeta João, que é o livro do Apocalipse, e ele também nos ilumina para entendermos o que a profecia revela. Então, nessa noite, por isso eu fiz a oração pedindo ao Espírito Santo que nos iluminasse. Agora perceba que diz aqui que nenhuma profecia é de particular elucidação, interpretação, de compreensão particular. Não, eu sozinho vou ter uma minha interpretação pessoal. Não, é uma interpretação que o Espírito Santo auxilia, mas de uma forma coletiva. Tem que ser ampla. Para entender as profecias, você não pode tomar um texto isolado e entender particularmente. Você precisa ver outras pessoas como entenderam, para ver se tem lógica, se tem raciocínio, e especialmente se tem cobertura noutras partes da Bíblia. Estou falando isso aqui de forma preambular, né, no preâmbulo, para que aqueles que estão com a gente, talvez não tenham tanto costume com a Bíblia, entendam esses pormenores, e é importante isso, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada é revelação de Deus, através da operação do Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, e toda a revelação da Escritura é importante para nós. Tendo dito isso, nós vamos ao texto dessa noite, que é Apocalipse capítulo 13. Vocês já estudaram a parte do capítulo 13 na semana passada, e hoje é a outra parte. Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Nesse capítulo, João vê, e tudo aqui é simbólico, né? 2 animais, 2 bestas. Em profecia, o livro de Daniel diz que cada animal representa reinos, poderes, tá certo? Então ele vê 2 poderes, 2 reinos, representados por 2 bestas ou 2 animais, tá bom? O primeiro animal é o animal que sobe da água, né, do mar. E o segundo sobe da terra, tá bom? Não vamos tratar do primeiro, mas a interpretação bíblica histórica do primeiro animal é um poder que surgiu de um local habitado, porque o mar, as águas em profecia, representam povos, lugares habitados. Já o segundo, em contraste com o primeiro, surge da terra, de um lugar não habitado. Tá? Em profecia, terra seca, deserto, lugar não habitado. Esse segundo animal é o que nós vamos ver aqui, que volto a dizer, cada animal representa poderes, reinos, tá certo? Vamos ler então? Capítulo 13, verso 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então vamos aproveitando e já vamos ajudando na interpretação. Outro poder, outro reino se levantar de uma região não povoada, tá certo? Possuía 2 chifres. Se o animal representa poderes e reinos, os chifres representam divisões de poder, certo? Então, se tem um animal com 4 chifres, significa que esse animal dividiria o seu poder. Se tem um animal aqui com 2 chifres, simboliza que esse animal teria duas espécies de divisão do poder, tá bom?
parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro é um animal manso, mas na Bíblia representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma representação também do Evangelho. E o dragão? Quem representa o dragão na Bíblia? A Bíblia, lá no capítulo 12, Apocalipse, diz que é o Satanás, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então veja, esse poder que se levantou de um local não tão povoado, parecia como que o cordeiro, ou seja, parecia como que dando mão ao Evangelho, seguindo a Jesus, mas falava como o dragão, como Satanás. Preste atenção nisso. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, o primeiro animal que foi descrito nos versos anteriores, de 1 a 10, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E o verso 15 diz que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 18 diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quantos já tinham lido esse trecho da Bíblia e quando lê consegue entender o que significa isso aqui? Mais ou menos. Quem não consegue entender o que eu li aqui? É um negócio meio complicado de entender. Quem não consegue entender? Meio difícil, né? Porque, veja, quando a gente lê trechos da Bíblia que são proféticos, nós precisamos ter o que a gente chama de chave bíblica para interpretar a profecia. A própria Bíblia se explica. Esses símbolos que nós vemos aqui, eles têm ao longo da Bíblia a sua chave interpretativa. Como eu falei, por exemplo, aqui, dragão. Se você vai no capítulo 12 do Apocalipse, vai dizer que o dragão é Satanás, a antiga serpente. Aquela serpente que tentou os nossos primeiros pais lá no Éden. Tá certo? Então, animais, chifres. Lá no livro de Daniel diz que os animais representam poderes ou reinos sobre a terra. Tá certo? Então, a gente vai pegando a chave bíblica para entender isso. Como não dá tempo de a gente fazer todas as chaves bíblicas aqui, eu vou apresentar aqui no PowerPoint. O amigo levantou a mão. Pode perguntar. Prazer. Boa noite. Graça. Pastor, a sua palavra está correta. Sim, sim. Mas falando um pouco mais Deuteronômio. Deuteronômio é o segundo livro da Bíblia, né? Não, o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Quinto. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Aí, em quantas palavras está dizendo no Deuteronômio que as pessoas estão dizendo que seria ou melhor ou pior? O que o senhor está dizendo? Não é o nosso estudo de hoje, tá certo? Mas depois eu posso tentar te explicar um pouquinho melhor. Deuteronômio significa repetição da lei. A lei foi dada no livro de Êxodo e no Deuteronômio é uma recapitulação, né? Uma recapitulação. Beleza? Mas no final eu posso explicar melhor, porque o assunto hoje é Apocalipse. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Coloca para nós na tela o PowerPoint e a gente vai entender esse... Tá bom? Tranquilo? Esse nosso tema tem que ver com um tema correlato que nós encontramos no livro de Daniel. Isso, o último império da terra. Pode. No livro de Daniel, no capítulo 2, nós temos um sonho do rei da Babilônia naquela época, chamado Nabucodonosor. Ele teve um sonho com uma estátua muito grande, dividida em partes.
e cada parte era representada na estátua por um tipo de minério, começando com o ouro e terminando com os pés de ferro e barro, tá? Não dá para explicar tudo isso aqui, mas no próprio livro de Daniel, Deus dá a Daniel a interpretação do sonho, e ele explica que os que o rei Nabucodonosor havia sonhado era uma representação dos reinos da terra. O rei viu a estátua que tinha cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico, depois o peito e braços de prata, que o Império Medo-Persa, o Império Grego com o ventre de bronze, as pernas de ferro, o Império Romano, o grande Império Romano, o Império de Ferro, é até chamado assim. E o mais importante para nós entendermos aqui é que ele viu que nos dias desses reinos, ele vê os pés da estátua com a mistura de ferro e barro. Não dá para misturar ferro com barro, não se misturam. E aí, nessa ocasião, uma pedra que não foi jogada por nenhuma mão humana, vem e atinge a estátua nos pés. Aqui é a história do mundo, dos reinos seculares do mundo. E termina com essa pedra atingindo os pés da estátua. E lá no livro de Daniel diz que essa pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, representando o reino de Deus. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que a pedra é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra. Então, o significado desse sonho é que, nos dias dos reinos do mundo, haverá um momento em que o Senhor estabelecerá o seu reino. E é no período histórico, representado aqui nos pés das estátuas, que é justamente o período que nós estamos vivendo. Nesse período, Daniel vai ter outras visões, Daniel capítulo 7, capítulo 8, envolvendo animais, reinos, e vai aprofundar esses detalhes. E o Apocalipse, João tem já a visão mais aprofundada desse tempo, do tempo aí dos pés da estátua de barro e de ferro, né? Ferro e barro misturados. Ele vê aqui no capítulo 13 que nós lemos, um outro poder se levantando da terra. Então nós vamos entender esse poder. Qual é esse último império que será o império final, com o final do pecado na terra? Muito bem. É uma continuidade dos 10 poderes do dedos da estátua de Daniel 2. E esse poder exerce uma contrafação, ou seja, ele é contrário ao poder de Deus. Tá? Esse império é uma contrafação ao poder de Deus. Pode passar. A besta de 2 chifres, portanto, representa uma entidade, um governo, um poder, que desempenha um papel crucial no clímax do grande conflito do mal contra o bem, né? De Satanás contra Deus. Então é um poder que representa o final, o clímax, né? O ponto final. Aponta para um poder terreno, político-religioso e militar. Um poder imperial, semelhante aos anteriores da estátua que nós vimos lá. Então um poder muito forte, né? Que no fim dos tempos será colocado a serviço do dragão, em oposição a Deus. E quando nós estudamos isso historicamente, não há outro poder na terra que melhor se enquadre às descrições proféticas de Apocalipse 13, que não a nação dos Estados Unidos da América. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês entenderem de forma melhor. Pode passar. Esse último império, nós entendemos, e a forma de entender a profecia bíblica de forma mais coerente, é através do modelo historicista. O que é isso? Cada profecia se cumpre ao longo da história. Começa nos dias do profeta e vai até o final, que a profecia indicar. Então a gente vai acompanhando isso no desenrolar através da história. Por isso que aquela estátua que a gente apresentou ali, ela desenrola-se ao longo da história. O Império Babilônico, que foi nos dias do profeta Daniel, depois o Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e, por fim, os impérios que deram origem à Europa, tá certo? Então, nós vamos vendo isso na história. Essa é a forma como também os adventistas estudam a profecia bíblica. Há vários outros comentaristas, estudiosos da Bíblia, que não eram adventistas e que fizeram essa identificação também desse poder do Apocalipse 13 com a nação norte-americana. Um deles, John Bacon, que não era adventista, não era da igreja, defendeu que a besta de 2 chifres representavam a liberdade civil e a liberdade religiosa, a divisão do poder dessa besta em liberdade civil e liberdade religiosa, que é coerente, mas ainda é muito pouco,
né? Muito pouco. Alguns acreditavam que era a França, esse poder apresentado em Apocalipse 13, mas foi descartado pelos adventistas no início do nosso movimento adventista, e os adventistas relacionaram essa besta com a perseguição aos guardadores do sábado, que teria que ser um poder que saísse do protestantismo, do republicanismo, um poder perseguidor dos Estados Unidos. Assim, nossos pioneiros adventistas interpretaram isso, mesmo eles sendo americanos. Tiago White, Hiram Edson, o grande estudioso John Andrews, Uriah Smith, nossos pioneiros. Eles identificaram que o que é dito aqui é de um poder perseguidor, que vai impor uma perseguição na terra. E tem que ser alguém com muita autoridade sobre a terra. Tá? Vamos avançando. Para ajudar nessa identificação. Nossa querida irmã Ellen White, mensageira do Senhor na Igreja Adventista, teve uma visão. E nessa visão, em 1888, aqui está 988, mas é 88, ela descreve também esse poder. Diz assim, ó, que nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Ela pergunta isso, né? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente, né, indubitavelmente, para os Estados Unidos da América do Norte. Essas são as palavras de Ellen White. Muito bem, vamos ver o panorama do início da nação norte-americana. Pode passar para nós. Cristóvão Colombo, o grande descobridor da América, né, da América do Norte, era um fiel leitor da Bíblia. E ele se baseou muito nos livros de Isaías capítulo 65, 17, 65, 20, 66, 22, que fala de uma nova terra, de uma nova busca. E o Cristóvão Colombo, navegador, ele entendeu que a terra que ele tinha descoberto, ele foi descobridor da América do Norte, ele achava que era essa nova terra. Como leitor da Bíblia, influenciados pelas profecias milenaristas de Joaquim de Fiore. Era um estudioso, religioso, e quando ele descobre a América, ele é o primeiro a cruzar ali da Europa, né, para o Novo Mundo, né, para a América, ele entende que aquele era a nova terra, que aquela era a nova terra. Então abriu o caminho para o surgimento dos Estados Unidos, daí para frente. E em pouco tempo, a nação norte-americana, que começou bem pequena, se tornou o que é hoje a maior potência mundial política, religiosa e bélica do mundo. Econômica também, né? A nova terra americana começa com colônias de puritanos, bem ao norte do que é hoje a América do Norte. Eles eram religiosos, unitaristas, judeus, maçons, católicos no sul da América do Norte, tá? E eles estavam fugindo da Europa. Por quê? Porque nesse período, historicamente, também estava havendo uma perseguição da Igreja Romana sobre todos aqueles que queriam tão só e unicamente ler, interpretar e viver a Bíblia Sagrada conforme a Bíblia ensinava. Houve uma grande perseguição pela Igreja Romana nesse período. Então, esses religiosos, judeus, maçons, católicos, eles saíram dos Estados Unidos, da Europa, e foram para o Novo Mundo, a nova terra, como era chamado por Colombo. Apocalipse 12, de 6 a 8, diz que a mulher, uma representação da igreja, do povo de Deus, fugiu para o deserto. É o período em que a igreja que estava na Europa e começou a sofrer perseguições, querendo adorar tão só e puramente ao Senhor, então se refugiou numa terra que não tinha habitação nessa ocasião. Tá? A terra de ciência e liberdade. Era até batizada de terra de Ben Salem. Ben Salem significa filha da salvação. Tá? Jerusalém, Ben Salem. Então, a nova Atlântida, chamada por Francis Bacon, né, era a América do Norte. Pode passar para nós. Esse era o novo Israel americano. E sobre a colina, né, John Winthrop, cidade estabelecida sobre a colina, né, George Washington afirmou em discurso, George Washington, sabe, o primeiro presidente, né, da nação norte-americana, que os Estados Unidos, ele disse no seu discurso, tem isso registrado, tem isso historicamente registrado,
são a Nova Jerusalém, destinados pela providência a ser um lugar em que o homem alcance seu pleno desenvolvimento, de onde a ciência, a liberdade, a felicidade e a glória devem propagar-se de forma pacífica. Isso está num dos pais, da nação norte-americana. E, como eu disse, Ellen White enfatiza que a mão de Deus guiou muitos de seus colonizadores, pois buscavam uma terra em que pudesse exercer a liberdade de consciência e a sua fidelidade a Deus. Então Deus guiou, de fato, esses que foram para os Estados Unidos. E aí nós temos os pais fundadores da nação norte-americana: George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt, Abraham Lincoln. E nesse monte, o Monte Rushmore, tem lá uma escultura, dos quatro que foram os 4 primeiros presidentes norte-americanos. Agora, quando a gente vai para estudar a origem da América do Norte e alguns elementos desta nação, nós vemos impregnado na consciência dos fundadores e ao longo da história dos seus presidentes, dos seus políticos, impregnada a questão religiosa, muito forte. Os Estados Unidos é um país altamente religioso, inicialmente muito protestante, mas tem mudado um pouco o tom ao longo da história. Exemplos disso: por exemplo, na nota de $1, nós temos elementos, isso aqui é desde o início da nação, quando estabeleceu a moeda, desde o início da nação, nós temos elementos que são completamente ligados à cultura judaico-cristã, egípcia, romana e maçônica, muito religiosa. Vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, o olho da providência na nota de $1 dos Estados Unidos é uma referência histórica, religiosa a Osíris, o deus, Horus, filho de Osíris, e também Ísis na mitologia egípcia. Tem um ingrediente essencialmente religioso. A pirâmide, truncada egípcia, muito usada pela maçonaria, também relacionada com a religião egípsia. A águia, que é o mascote, diríamos assim, da nação norte-americana, a águia de cabeça branca, era o pássaro de Zeus, na religião grega, na mitologia grega, e representava a descida do deus à terra na crença egípcia. Então, tem todos os elementos religiosos dentro da cultura. Algumas frases que estão na nota, como a Nunc Coeptis, Novus Ordinus Seclorum e Pluribus Unum, pluralidade, unidade e pluralidade, nova ordem secular ou nova ordem mundial, foram tiradas do pensador Virgílio, poeta romano. Então veja, tudo isso trazido para os elementos. O desenho da águia no selo faz referência ao chamado Faravahá, uma efígie persa que simbolizava a luz celestial em torno dos reis, heróis e santos da Pérsia. Por que é importante notarmos isso? Porque o texto que nós lemos, Apocalipse 13, descreve que esse poder, essa besta que emergia da terra, tem características religiosas. Fala de adoração, fala de contrafação ao poder de Deus, que é apresentado ali no capítulo 12. Então, tudo isso nós temos aqui. E diz que ele fala, essa nação, esse poder fala como cordeiro, pode passar. Aparência de cordeiro. Como eu disse, o cordeiro é o símbolo que representa Jesus Cristo. João Batista disse que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa nação se assemelha em algumas coisas a Cristo. Por exemplo, justiça. O Senhor Jesus é o grande rei, juiz justo. Essa nação se imita ou se assemelha a Jesus nesse sentido. Liberdade de crença, uma eleição divina, democracia, governo do povo, para o povo, pelo povo, são os valores fundamentais dos Estados Unidos desde a sua origem. E isso aí é uma semelhança do Cordeiro, porque Jesus, o nosso Senhor, defende que todos tenham liberdade para adorar. Jesus não reprimiu a ninguém, mesmo aqueles que adoravam de forma diferente. Ele ensinou, ele mostrou o caminho, mas ele não recriminava nem nada, então ele defende que nós sejamos pacificadores, tá certo? Então, isso tudo é semelhança do Cordeiro, ok? Mas
é dito aqui no verso 11, né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ao mesmo tempo em que a nação norte-americana tem essas características que são muito positivas, por outro lado, essa é a nação no mundo que tem feito muitas guerras, tem feito imposições, tanto políticas quanto imposições econômicas ao mundo, e nós estamos vendo isso em nossos dias aí com essa celeuma com o Brasil, né? Com as imposições de taxas a outros países e tal. Imperialismo, a nação norte-americana colonizou vários povos e colocou o seu poder sobre esses povos, e se declara como uma nova ordem mundial. E assume, né, o papel, né, e agora recentemente com essa questão da controvérsia lá dos judeus com os palestinos, e aí o governo Trump envolvido ali para poder estabelecer a paz no Oriente Médio, se arvora como o grande juiz do mundo. De fato, não há nenhuma outra nação com o poder bélico que os Estados Unidos têm, nem o poder econômico que os Estados Unidos têm. E é por isso que eles fazem dessa forma. Então, dessa maneira, ele passa a falar como dragão, à semelhança do início da colonização, quando eles também, né, praticamente dizimaram os povos originários lá da América do Norte. Várias tribos indígenas, Cherokees e tantos outros, foram praticamente dizimados pelos colonizadores. Isso é falar como dragão, é perseguir, é matar. E eles fizeram muito isso. Um chamado, uma figura icônica dos Estados Unidos, né, o Tio Sam, né, eu quero você no exército americano. E hoje todos os jovens norte-americanos sentem um orgulho em servir o exército norte-americano. E aí nós conhecemos ao longo da história as muitas guerras que os Estados Unidos tiveram envolvidos. A Guerra Fria, que foi um período muito grave no mundo, né, contra a Rússia, na época União Soviética. E hoje nós estamos vendo aí os Estados Unidos aqui a acolá intervindo, né? Aí nós temos muitos filmes de guerra, né? Aí a Guerra do Vietnã e outras guerras, e a produção cinematográfica americana é para mostrar esse lado poderoso, bélico dos Estados Unidos. Eles não fazem como, por exemplo, a China e outras nações, aqueles desfiles mostrando suas armas, não. Mas eles entram na cultura do mundo inteiro, através da indústria cinematográfica, através das músicas, colocando os valores, esses valores do dragão, né, perseguidor e tal, na mente das pessoas. Uma notícia um tanto recente, por exemplo, Trump não descarta ação militar para tomar o Canal do Panamá e a Groenlândia e defende a fusão com o Canadá. Trump determinou, por exemplo, que o Golfo do México não é para ser chamado do Golfo do México, e sim o Golfo da América. E aí as pessoas ficam assim abismadas, mas por que ele faz? É um louco? Não, ele tem um propósito por trás de tudo isso. E ele tem, além do mais, o poder. Quando um dos repórteres perguntaram agora recentemente por que ele estava fazendo essas imposições de taxas ao mundo, a resposta dele foi porque eu posso fazer. Tem um poder econômico para fazer isso. Isso tudo a gente pensa que é só política, mas não é só política. Tem todo um panorama espiritual por trás de tudo isso. A partir de 2001, quando houve esse evento trágico, fatídico lá em Nova York, os Estados Unidos elegeram o terrorismo como seu inimigo número 1. E nós acompanhamos mesmo de longe, né, o que foi o terror, as milhares de pessoas mortas e toda a caçada que os Estados Unidos fizeram para encontrar e neutralizar o Osama Bin Laden, né, que era o grande mentor, e tantos outros terroristas. E eles fizeram isso de forma assim muito até cinematográfica, né? Tem até um documentário Netflix que fala desse momento, que mostra de fato o poder bélico dessa nação. Vamos avançar. Dentro desse ponto de vista, qualquer pessoa ou qualquer denominação religiosa ou qualquer religioso que se levantar contrário
aos princípios da nova ordem mundial, essa abreviatura não é Nova Ordem Mundial, estabelecida pela nação norte-americana, pode ser considerado como um fundamentalista, como um dissidente e pode ser punido. No futuro próximo, romanistas, protestantes e pessoas seculares, mundanos, verão os considerados fundamentalistas cristãos só pelo fato de nos estabelecermos pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, acreditando literalmente na Bíblia, seremos considerados como fundamentalistas. E a semelhança do que eles fazem com os fundamentalistas islâmicos, né? E serão perseguidos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E os Estados Unidos, que se orgulha de ser a terra da liberdade, passarão a perseguir os fiéis guardadores do sábado por acreditarem eles que o domingo é o verdadeiro dia de guarda. Aí nós entramos no ponto que é colocado aqui em Apocalipse 13, com relação ao sinal da besta, ou a marca da besta. Quando nós vamos à Bíblia, nós entendemos claramente que Deus estabeleceu um sinal entre ele e a humanidade. E esse sinal é acompanhado de um número. E o número de Deus na Bíblia é 7. É o número de Deus na Bíblia. Lá no início da Bíblia diz assim: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso ele abençoou, santificou, ou seja, separou para fins sagrados, e descansou nesse dia. Então esse é o dia de Deus, esse é o dia estabelecido por Deus para a humanidade, dado à humanidade, para adoração a Deus, para descanso. E passa a ser o sinal de Deus, e ao longo da Bíblia, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, no Novo Testamento, é apresentado como o sinal de Deus e o seu povo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Esse é o sinal de Deus. Muito bem. Aqui no Apocalipse 13 diz que a besta, esse poder político-religioso, teria um sinal também. Se nós temos o sinal de Deus por um lado, temos um sinal de homem por outro. E esse sinal de homem nada mais é do que um sinal contrafazendo a autoridade de Deus. Se Deus estabeleceu um dia para servir de adoração a Ele, esse poder vai colocar outro dia. Historicamente, nós vemos isso a partir do 4º século, quando o imperador romano Constantino estabeleceu por decreto que o dia do Senhor não seria mais o sábado, e sim o domingo. Então, um poder secular, lá no 4º século, que hoje, de uma forma bem ampla, no mundo religioso, é aceito. O sábado, para eles, pode até ter, mas contanto que seja não o dia do sábado, o 7º dia da semana, mas que seja o 1º dia da semana, o domingo. Muito bem, pode passar. O sábado é o memorial da criação. Está ligado ao criacionismo, à redenção e à interpretação literal dos primeiros 11 capítulos da Bíblia, né, de Gênesis. É o sinal de Deus. Ezequiel 20:20 diz que é o sinal de Deus. Os fiéis aceitam o criacionismo, a condição do pecado, a salvação de Jesus, o juízo, o advento, ou seja, a volta de Jesus, o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Isso é o que todos os que são leitores da palavra, conscienciosos, acreditam, e nós cremos assim. Essas coisas apontam para um Deus criador. O sábado aponta para um Deus criador, e nós o aceitamos dessa forma. Apocalipse 16, versos 13 e 14, fala de 3 espíritos imundos que sairiam da boca do dragão, do falso profeta e da besta. Esses 3 espíritos imundos, um deles é o espiritismo, o que Satanás, através da serpente, disse lá no Éden para a mulher. Deus tinha dito: se vocês comerem do fruto da árvore proibida, vocês vão morrer. Aí ele foi e falou através da serpente, né? Não, é certo que não morrereis. E esse é o pensamento dentro da doutrina espírita, que o homem não morre. Após a sua desencarnação, ele pode reencarnar em outra pessoa, em outras situações, então não morre. É o que Satanás disse desde o princípio: não morrereis. Tá? Então, um dos espíritos malignos imundos é o espiritismo, outro é o romanismo, tá? O poder romano, católico romano, e o outro, protestantismo, só que
desviado da Bíblia, apostatado. Quando a Bíblia fala do falso profeta, Jesus fez muitas advertências a isso. Que no final apareceriam muitas pessoas dizendo que falavam em seu nome. E até diriam assim, nós fizemos milagres, nós fizemos muitos sinais, expulsamos demônios, tudo em seu nome. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, o falso profeta é o protestantismo que se desviou dos princípios da palavra. Sola Escritura, só a Bíblia, sola fide, só a fé. Os princípios da reforma protestante. Sola gratia, só a graça. Isso acontece ao longo da história, uma separação, um afastamento do protestantismo. Então, esses três espíritos malignos, imundos, apresentam isso. E aí eles aceitam o evolucionismo, a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Veja que é uma contrafação. Se por um lado nós temos o criacionismo, Deus como criador, Satanás, através dos espíritos malignos, coloca no mundo uma teoria da evolução, tirando Deus do centro. Se nós cremos que o homem morre e que ele não tem uma alma que permanece, porque nós somos uma alma, por outro lado, o inimigo coloca a imortalidade da alma. Veja a contrafação, contrário ao que é de Deus. Se nós cremos que Deus estabeleceu um dia para lembrar dele como Criador e adorá-lo como Criador, e esse dia é o sábado, então Satanás vem e coloca um outro dia, que é o domingo. E assim ele consegue fazer essa tríade, Essa tríade, o dragão, que é o próprio Satanás, a besta do mar, que foi o tema da semana passada, que representa o poder romano, e a besta da terra, que nós identificamos claramente como a nação norte-americana, o poder da nação norte-americana. Não é uma pessoa em si, não é o Donald Trump, não é o anterior, o John Biden ou Obama, não. É o poder da nação. Como também aqui, na besta do mar, não é simplesmente um papa, é o poder que ele representa, o poder papal, a sequência de papas, do poder romano, Depois que Roma ocidental caiu, se levantou o Sacro Império Romano, e o Sacro Império Romano era dirigido e guiado pelos papas. É nesse sentido que nós temos esses três poderes apresentados em Apocalipse capítulo 13. E aí nós vemos a influência e a aproximação desses governantes, desses poderes. A nação norte-americana por muito tempo manteve um distanciamento do Vaticano, mas desde o presidente Ronald Reagan para cá, que vem havendo uma aproximação cada vez maior. A nação norte-americana, volto a dizer, era a maior nação, ainda é a maior nação protestante do mundo. Mas, pouco a pouco, tem dado os braços com o poder papal. E aí, ao longo, nós temos presidentes indo visitar a casa, o Vaticano indo à nação norte-americana, indo a países como países da chamada janela do leste europeu, e assim por diante. É um poder religioso, influente no mundo, e que, aliado ao poder econômico e bélico mais forte do mundo, vai impetrar essas perseguições. Dentre elas está essa questão aqui. Eu esqueci de trazer. Eu tenho 2 documentos oficiais do Vaticano, são 2 encíclicas do Papa João Paulo II. Uma é o chamado Dies Domini, Dia do Senhor, onde ele fala da importância que a igreja precisa dar a resgatar o dia do Senhor, e ele apresenta como sendo o domingo, para a família, para a economia. Então, nesse documento oficial da Igreja Romana, ele fala disso, colocando o domingo como sendo o dia do Senhor. Isso é contrário ao que a Bíblia ensina. O dia do Senhor é o Santo Sábado. O sábado, como selo, representa a autoridade de Deus, primeiro como Criador, segundo como legislador e terceiro como redentor do mundo. Jesus descansou na sepultura de que dia? De sexta para o sábado. Passou o sábado na sepultura e ressuscitou quando? No domingo, para representar a redenção.
E aí alguns dizem, não, porque ele ressuscitou no domingo, agora a gente vai adorar a Deus no domingo no lugar do sábado. Não, ele descansou conforme o mandamento. Inclusive, a sua morte se deu numa sexta-feira, e aí, no pôr do sol, as mulheres que foram ao túmulo para poder organizar, se retiraram, descansaram no sábado, no quarto mandamento, conforme o mandamento, e no domingo, então, foram lá de manhã, logo cedo. Então, nós temos em Apocalipse 13, nesta profecia que nós lemos, e claramente identificados, não só nos meios teológicos adventistas, mas também fora, o poder da nação norte-americana. Agora, como nós vimos lá na estátua de Daniel, capítulo 2, nos dias desse reis, a pedra se levantará. Vamos terminar aí, é o último slide. A pedra, que é Cristo, a rocha, se levantará. Quando perseguidos, nós seremos salvos, redimidos pela volta gloriosa do Senhor Jesus. Fala de sinal na mão, sinal na testa. Sinal na mão representa as nossas atitudes. Na testa, nosso entendimento. Não significa que você vai ter uma tatuagem na testa com o número 7 ou com o número 666. Não é isso aí. São as atitudes. Fala que quem não tiver esse sinal 666 em sua fronte ou em suas mãos, não poderá comprar, não poderá vender. Ao longo da história, temos visto vários avanços tecnológicos que ajudam no processo de controle. E eu vou terminar apresentando uma reportagem que mostra o avanço tecnológico no aspecto de como você compra e vende. No passado, nós dependíamos muito da moeda analógica. Hoje, já aqui no Brasil, não precisamos mais. Pouca gente anda circulando com moeda, com dinheiro em moeda, né? Mas a tecnologia está muito mais avançada. E foi reportagem recente no jornal da Band sobre um avanço tecnológico na questão da compra e venda usando a palma da mão. Não significa que, literalmente, o que está lá em Apocalipse 13, que nós lemos, né, comprar e vender tendo o sinal da mão, que é isso que representa. Mas isso é sistema de controle. Por exemplo, documento único. Quem já tem a nova identidade, é um documento único para todo lugar que você for. É importante, é bom, a gente pode ter, e deve ter mesmo. Mas é um sistema de controle. Reconhecimento facial. Hoje, em todos os países mais desenvolvidos, e o Brasil está avançando nesse sentido, em todos os lugares, aqui em Recife, tem muitos lugares de reconhecimento facial. Se identifica facilmente alguém pelas câmeras espalhadas no mundo. É sistema de controle. No momento em que alguém se opuser às imposições da nova ordem mundial, estabelecidas pela nação norte-americana em apoio à primeira besta de Apocalipse 13, alguém se levanta contra, será facilmente identificado. Poderá ser impedido de comprar, de vender, de negociar. Por quê? Os sistemas de controles, tanto na economia quanto na vida cotidiana, de reconhecimento, de saber onde a gente está. Quem tem um celular? Quem tem um celular aqui? Tem celular? Qualquer smartphone? Pronto. Você pode ser identificado em qualquer lugar apenas pelo seu smartphone. Não tem como se esconder. Isso vai culminar com o sistema de controle. Então vamos ver a reportagem para a gente finalizar, porque a nossa grande esperança está nesse aqui, ó. Aqui sim, a grande pedra, que é Jesus Cristo, a rocha, que voltará para nos buscar. Mas prestemos atenção para a gente ter um alerta e ver que o que a profecia revela está, de alguma forma, se conflagrando, se preparando, e vai acontecer em breve. Pode colocar. Vamos falar do futuro, que está logo ali. A gente já faz isso no caixa eletrônico. Põe a palma da mão no sensor, a máquina reconhece e libera as operações, inclusive de saque. Mas na China, tem dinheiro na conta, nem precisa sacar. Dá para pagar tudo direto com a palma da mão. Por aqui, cartão de crédito ficou para trás. Aproximação? Que nada. Se tem algo em que os chineses estão muito avançados, é na hora de pagar uma compra. Há anos, tudo é feito por aplicativos de celular. E por mais avançado que pareça, acredite, isso também está virando coisa do passado. Viralizou nas redes sociais esse vídeo de uma brasileira que vive em Shenzhen, sul da China. Ela paga tudo o que compra com a palma da mão. Você simplesmente faz isso aqui
e paga tudo com a palma da mão. Esse tipo de pagamento está muito popular lá no sul da China, que é uma área realmente mais avançada tecnologicamente. Aqui em Pequim, isso está começando agora. Inclusive, tem um ponto onde já aceita o pagamento com a palma da mão. E é nesse totem, em uma estação de trem. Para funcionar, você precisa só fazer um cadastro. Nome e telefone, para estrangeiros o número do passaporte e ter uma conta ativa no WeChat Pay. Ele funciona como o WhatsApp dos chineses, mas com mais recursos. Menos de 5 minutos, tá pronto. A tecnologia está tão avançada que depois que você faz o cadastro da sua mão, não tem que ir no totem, comprar a passagem e depois passar aqui na catraca. Se a sua mão está cadastrada, é só colocar ela aqui e passar. Controle, perseguição. O poder religioso, aliado ao poder político, impondo as ideias da nova ordem mundial, poderão controlar qualquer pessoa no mundo. Portanto, a sua mão ou a sua testa, o seu sinal, poderá determinar a quem você adora. Se é o Deus Todo-Poderoso ou a contrafação desse Deus. Por favor. Sim, Tiago. Sinal na mão. E comentou muito sobre a questão de chip que era colocado e tal. Pode ser usado. O sinal da besta? Não. É porque eu falei. Sistemas de controle. Isso. Por um tempo o pessoal falava muito disso, né? Do chip que era colocado sobre a pele. Ainda existe de fato isso e tal. Mas lembrem-se, o que nós temos aqui no Apocalipse é simbólico, eu comecei dizendo. As mãos representam nossas atitudes. A testa é o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Então eu tenho por convicção de que o sábado é o dia do Senhor. É o 7º dia da semana que deve ser reservado para adoração ao Senhor. Para uma íntima comunhão com o Senhor mais intensa. Não que eu não vou ter durante os outros dias da semana. Mas eu tenho, isso está em minha mente. E o Senhor disse, né, que escreveria em nossa mente os seus mandamentos. Então o sinal de Deus para a humanidade, ele diz, lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então está na minha mente. No momento em que está na minha mente, passa para as minhas ações. Aos sábados eu não vou comprar, não vou vender, não vou negociar. Então as minhas ações refletem, as minhas mãos refletem o que está na minha mente. Então nós entendemos esse sinal sobre a testa, ou esse sinal sobre as mãos, não como um sinal literal, como sendo chip, ou como sendo esse sistema aqui, não. Agora, o que eu trago aqui como essas novidades da tecnologia é para entender que, de fato, há no mundo uma preparação para controle. Então, hoje, se eu declaro no meu imposto de renda ou no meu, como é que chama, no que faz o IBGE, no censo, que eu sou adventista do 7º dia, eu declaro lá, sou adventista do 7º dia, guardo o sábado. Pronto, fica registrado. No sistema único de identificação, aonde eu for, vai ser identificado que eu sou um adventista do 7º dia. No momento em que se conflagrar uma definição de adorar a Deus no domingo, por causas econômicas, por causas familiares, por causas morais, e eu me levantar contra, tendo um sistema como esse em funcionamento no mundo, imediatamente serei bloqueado para utilizar. Deixarei de comprar ou de vender. Serei perseguido nesse sentido, economicamente. Vou pegar um exemplo desse poder de controle. Essa controvérsia com relação ao Alexandre de Moraes, o ministro. O que a América do Norte fez com ele? Impôs uma lei econômica, uma sanção econômica, que o impede de praticamente entrar em qualquer situação de negociação. Ele está sancionado e não pode. Veja que ele fez isso
lá na América do Norte, mas funciona para todo o sistema bancário interligado no mundo. Então, eu estou tratando da questão do sistema de controle. Então, o poder mais importante do mundo tem formas de controlar qualquer cidadão no mundo inteiro. Entende? Então, nesse sentido. Agora, o sinal de Deus para nós é o sábado. E a marca na testa não é um número, como eu falei, não é o número 7 na minha testa, mas é o entendimento de que esse é o dia de Deus. E não é na minha mão, mas é o entendimento de que o que eu entendo com a minha mente, eu pratico com as minhas mãos. Eu deixo de trabalhar e às vezes perco até um emprego porque exigem que eu trabalhe no dia do Senhor. Então, de alguma forma, acontece essa espécie de perseguição. Hoje nós temos os direitos, né? Temos aí várias leis que protegem e tal, mas isso tudo em nome de uma economia mundial, de um concrescimento mundial, pode ser muito facilmente mudado. Vou dar outro exemplo. Quando surgiu a crise mais forte da Covid e que houve determinações legais da saúde para fechar todo lugar que tivesse ajuntamento de pessoas, até mesmo as igrejas, por um bem maior, para evitar contaminação e ampliação do vírus. Nada de errado com isso, mas veja o poder de controle. Um decreto em vários municípios fechou as igrejas. Entende? O que mostra para nós que esse poder, apresentado em Apocalipse 13, da segunda besta, ele tem autonomia, tem poder para mexer com muita coisa na questão religiosa, até mesmo uma determinação de impedir de adorar, por uma causa maior, chamada maior, né? Um exemplo, apenas um exemplo disso aqui. Então significa que nós precisamos estar atentos ao que Deus revelou para nós e temos que ter consciência da nossa decisão. Já que eu comecei falando de Babilônia, volto para Babilônia com relação aos 3 amigos de Daniel: Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei o rei Nabucodonosor se sentiu desprestigiado, porque no sonho dele, o reino dele era só a cabeça de ouro, ele resolveu estabelecer uma estátua toda de ouro e colocou lá na planície de Dura para ser adorada por todos os cidadãos do reino. E 3 jovens hebreus se recusaram. E ao se recusarem, eles foram sentenciados à morte na fornalha. A perseguição por causa da adoração. É isso que o Apocalipse 13 descreve. Haverá de novo essa perseguição por causa da adoração. Quem se rebelar contra a ordem estabelecida mundialmente será perseguido e poderá até ser sentenciado à morte. E aí eu e você precisamos ter clareza, como os 3 amigos de Daniel. Eles disseram para o rei: o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas fique sabendo, ó rei, que mesmo que Ele não nos livre, nós não iremos adorar a sua imagem. Esse tipo de posicionamento tem que haver com aqueles que têm o sinal de Deus na sua testa e nas suas ações. Isso tem que ser feito hoje, em que a gente tem tempo de liberdade para escolher, porque depois não vai ter mais oportunidade. Hoje é o dia para escolher de que lado ficaremos quando essas coisas se tornarem de fato reais em nossa vida. Então hoje é um dia de escolha. Hoje é um dia que você pode dizer: Senhor, eu quero sim ter a tua marca em minha mente e nas minhas mãos. Eu não quero ser levado a uma adoração falsa, ser levado a receber um sinal falso, contrário ao teu. É uma decisão que nós devemos tomar. E quando chegarem esses momentos, estarmos conscientes e as nossas atitudes, nossas ações estarem em sintonia com aquilo que o Senhor nos revelou. Esse é o seu desejo? É o seu desejo de se preparar para o final da história do pecado nesse mundo, permanecendo ao lado do Senhor? É o seu desejo? Se for do seu desejo, levante sua mão. Põe-se em pé, nós vamos orar. Nosso bendito Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pelo estudo da Tua Palavra, um ensino muito profundo, que precisamos ter elementos da história para entender tudo que foi revelado ao Teu servo João, mas temos plena certeza de que o Teu Divino Espírito Santo nos ajudou a entender. E esta interpretação não é particular,
como diz as Escrituras, nenhuma profecia de particular interpretação. Muitos outros também, assim no passado como atualmente, creem dessa forma, e podemos ver na história que, de fato, essa revelação está em sintonia com o que o Senhor apresentou para João. Suplicamos, Senhor, que aceite a nossa decisão hoje, de recebermos em nossa fronte, em nosso entendimento, o sinal do Senhor, o sinal identificativo do Senhor, o Senhor como legislador, como criador e como redentor de cada um de nós. Que nós possamos receber, Senhor Deus, e as nossas atitudes, nossas mãos sejam marcadas pelos gestos e atitudes que o Senhor Jesus mesmo vivenciou quando esteve aqui na terra. Abençoe a cada um dos que aqui estão. Abençoe os nossos queridos que nos acompanham pela internet. Que eles também sejam abençoados e recebam o discernimento do Espírito para entender essas coisas e para seguir conforme a instrução da Tua palavra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que o pastor ficasse aqui, porque o pastor ele vai pegar o papel, tá bom? Vamos saber agora quem vai ganhar o sorteio da sanduicheira. Vou saber onde é que eu vou visitar para poder inaugurar essa sanduicheira. Pode pegar. Vou fechar o olho para ninguém ficar com raiva de mim. Já peguei. Pegou. Nem vi quem é, nem vi o que é que tem aqui. Joabe. Olha aí. Vem aqui para você pegar para ver. Cadê quem vai bater o retrato? Eita, pronto. Quem vai bater o retrato aí? Joabe, recebendo a sanduicheira. Parabéns, Joabe. Pessoal, próximo domingo nós convidamos vocês novamente para vir para cá. Vai ser no mesmo horário, mesmo lugar. E como eu falei, nós temos ainda mais 5 domingos. Temos aqui pastor Américo Sambata, pastor Elvio, vou estar também um dia. Vai ter Moacir também, né, Moacir? Vai ter Isaac do Curado. Então convidamos vocês para continuarem vindo todas as noites e Deus tem mais bênçãos preparadas para vocês. Que Deus abençoe. Próximo domingo, 6h30.